Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha mais um episódio do nosso podcast Radionet. Eu sou Jennifer Souza e hoje você vai acompanhar a história de um garotinho muito forte, muito resiliente, muito querido e de uma mamãe muito guerreira. Glauciane Silva está aqui com a gente, vai contar um pouquinho dessa história, a história do José pra gente. Glauciane, que prazer receber você aqui hoje. O prazer é todo nosso. Bom, e a gente quer saber como tudo isso começou para chegarem até aqui, né? Já teve movimentos como a corrida. Então, eu quero que você fale um pouquinho desse percurso para a gente. Enquanto eu estava grávida, eu nunca imaginei que eu poderia engravidar. E aí, na minha gravidez, a gente fez a morfológica com o doutor Ângelo, lá em Juazeiro. E aí, ele viu uma malformação, provavelmente, não era 100% de certeza, no coração de José. E aí, quando o José deu o primeiro sinal que estava na minha barriga, a gente já decidiu o que fazer, o pré-natal seguro, 100%. E a gente recebeu a indicação de fazer o eco fetal. E aí, nesse eco fetal, a doutora Elaine viu uma malformação muito complexa no coração de José, que é a cardiopatia congênita. Ele tem várias malformações no coração e ela falou que ele não poderia nascer aqui no Cariri, porque não tem suporte para a cardiopatia congênita. E a gente já começou a corrida para a vida de José seguir plena e com 100% de saúde. E aí, quando José, eu fiz o primeiro eco fetal lá em Fortaleza, apareceram mais problemas. Foi uma coisa assim inesperada. Eu não esperava ter filho. Eu não esperava vir um filho com cardiopatia congênita aqui. É uma coisa assim que não é muito falada, não é muito conhecida e que a pessoa fica muito insegura no Sim, início. sim, sim. Eu acho que toda mãe deveria fazer o eco fetal. Assim que passar das 22 semanas, já fazer seu eco fetal, para não passar por problemas como uma conhecida minha, sabe? Ela teve um filho, ele tem 1 ano, é o Antônio Jorge, e quando ele nasceu, fizeram o eco fetal, o eco no coração dele não foi mais fetal, porque ele já tinha nascido. E ele tinha cardiopatia congênita, só que não viram. E aí teve que correr contra o tempo para poder salvar a vida do Antônio Jorge. E eu acho que todo pré-natal, todo médico deveria indicar fazer o eco fetal. Todos os exames, né? Eles Sim, são importantes para identificar, né, ali naqueles primeiros momentos, se existe ou não algum cuidado a ser, né, tomado no decorrer da gestação. E Glauciane, como foi para você, né? Você teve o José há 3 anos. Eu imagino que foi uma descoberta, né? Nossa, eu tô grávida, momentos diferentes. Como foi quando você descobriu a gravidez? na verdade foi um impacto. Eu, na minha cabeça, na cabeça dos meus médicos, eu era estéril. Meu marido também era estéril. E aí, quando eu soube que estava grávida, eu não acreditei. É tanto que eu fiz 5 testes de gravidez para ter Meu certeza que eu Deus do estava céu. grávida. E aí, eu disse, meu Deus, será que estou grávida mesmo? Será que foi um milagre? E aí, quando eu fiz o exame de sangue, que é o mais seguro, né? Sim, Antes sim. da ultrassonografia, eu falei, é um propósito de Deus. Com toda certeza. Você já queria engravidar antes? Sim, eu fiz tratamento durante 2 anos e meio. E quando eu desisti do tratamento, que eu fui viver minha vida, fui trabalhar, eu, eu engravidei de repente. Eu estava lá no meu trabalho, tu ganhou? Eu estava lá no meu trabalho, começou um enjoo assim, inexplicável, do nada. Eu nunca tinha sentido. E aí eu cheguei em casa falando para minha mãe. Aí ela disse, você está grávida. Eu disse, você está doida, mulher? Eu não engravido, não. E quando eu fiz o... Só para desencargo de consciência. Quando eu fiz o exame positivo, eu liguei pro meu marido e ele disse, não, tá errado. Tá errado. Vou fazer 5, então. Aí fiz, eu fui na farmácia e comprei vários testes de várias marcas, todos positivos. Eu digo, pronto, não tem mais para onde correr. Ai, que incrível, Só meu que Deus. desde o início, desde a descoberta, já era um propósito. Porque se eu não podia engravidar, todo mundo falava que eu era estéril.
E aí, quando eu soube que estava grávida, eu já soube que Deus tinha um propósito para aquilo. Com toda certeza. E o Gael tá aqui o José tá aqui com a gente, pessoal, muito ativo, uma criança muito alegre. Eu acho que vocês conseguem ouvir ele brincando aqui. José é muito, muito ativo. Não parece que tem nenhum problema. Sim, sim, sim. Quando ele veio para casa, eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou criar esse menino? É sério. Sim, porque uma criança cardiopata, na minha cabeça, não podia, nem conseguia fazer esforço. Não podia correr, não podia pular. E José veio para superar limites. Com Quando ele certeza. começou a engatinhar, ele não engatinhava normal, igual as outras crianças. Ele engatinhava igual uma cobra, É se sério. arrastando no chão de costas. E eu dizia, pronto, ele vai morrer, que ele não se aquieta. E com o passar do tempo, eu comecei a entender que ele ia ser normal, igual as outras crianças. E o que ele não conseguisse fazer, eu ia fazer com ele. Só que aí ele não precisa da minha ajuda para brincar, para correr, para nadar. Ele faz tudo. Graças a Deus ele tem autonomia, né? Ele Sim. tem autonomia, ele brinca, ele corre. Os médicos começaram a ter o pensamento que ele não ia falar nem andar. Porque ele já tinha 2 anos e ele não tinha dado nenhum sinal ainda que iria caminhar. Só que quando ele fez 2 anos e meio, de repente ele levantou e caminhou. 2 anos e meio. Você Tudo é no lembra? tempo de Deus, né? Tudo é no tempo de Deus, com toda certeza. Foi um milagre lindo você ter engravidado. E hoje você também vive um milagre, né? Todo esse processo é um processo árduo. Você mais ninguém sabe que tudo isso, né, mudou você Sim. como pessoa, mudou você como mãe, né? E hoje você é uma pessoa muito resiliente, muito forte. E agora eu quero que você conte um pouquinho de você. Quem é a Glauciane? Eu sou esposa, mãe. Eu me sinto forte depois que eu fui mãe, porque antes eu não era uma pessoa assim, vamos dizer, de muita fé, de muita força. E assim que eu me tornei mãe, assim, desde o início, desde o positivo, eu já tive um pensamento diferente sobre a vida. Eu comecei a pensar assim, agora eu tenho que ir mais para frente, porque eu vou ser mãe e eu tenho que amadurecer. Com toda certeza. E eu sou universitária, eu estudo na Unileão, curso Direito, e eu tive que abdicar um pouco da minha vida. Tive que abrir mão, botar meu sonho para frente e viver a vida do José. Ele vai fazer mais uma cirurgia agora. Provavelmente no final do mês ele está para fazer 2 cirurgias. Uma é a extração dos dentinhos dele, tem que ser no hospital por conta da cardiopatia dele, que se ele sentir alguma coisa, ele vai ter que estar lá no hospital, a cardiologista dele tem que estar junto. E logo em seguida vai fazer a cirurgia do coração. Como está sendo tudo isso para você, É Glauciane? difícil. Eu não vou mentir. Eu tenho muita força, eu tenho muita fé, só que às vezes a pessoa fica abalada, né? Sim, sim. Mas eu sempre falo, se Deus deu algo a gente, é porque a gente suporta. Com toda certeza, Glauciane. A gente tem que viver como Jó, suportar o processo. E o processo ele não é simples, né? Tudo Não. que requer tempo, a gente entende que não é simples porque um dia ele tem 24 horas e essas 24 horas podem ser o dobro, né? Sim, Quando se existe mais alguém ali do lado, quando você tem que estar supervisionando, né? E você como mãe sabe que sabe, né? Que o José ele precisa da sua atenção. sim. E essa O meu coordenador até deu a ideia. Glauciane, por que é que você não fica estudando em casa? Só que aí não dá certo. Eu quero dar minha atenção a toda a José, totalmente. E se eu fosse estudar, o curso de Direito não é um curso simples. A gente tem que ter muito foco. sim, sim. E aí eu penso assim, eu vou viver a vida de José primeiro, colocar meu sonho mais para frente e adiante com a vida dele. E eu tenho certeza, plena fé, que um dia tudo vai melhorar e eu vou voltar a viver minha vida, vou voltar a trabalhar, vou voltar a cursar minha faculdade e vou viver os meus sonhos. Só que por enquanto o momento é dele.
O momento é dele. E se Deus quiser, vai dar certo. Você batalhou muito para chegar até aqui. Vocês batalharam muito para chegar até aqui. Ele foi sempre forte, né? Suportou todas as cirurgias. Eu não tenho dúvida que vai suportar mais essas. Então, vai ser um momento em que você vai precisar, assim, ser bem mais forte do que você pode imaginar. Sim. Mas eu tenho certeza que não vai ser o momento em que você vai baixar a cabeça. Não, jamais. Jamais. Esse processo é um processo muito lindo e a gente pode entender com você que a espera ela é válida. E é como eu sempre pensei. Eu tinha um pouco de receio em falar sobre tempo, porque tempo requer de você a alimentação de outros aspectos na sua vida. Vamos dizer que você tem um propósito, você quer ser uma advogada, né? Sim. E esse curso não é um curso simples. Não. Não é um curso simples, é um curso muito complexo, onde você tem que alimentar muito da sua capacidade social, da capacidade interpessoal para poder lidar com outras pessoas e resolver o problema de outras pessoas, né? Sim. Você está sempre ali na defesa das pessoas, então você precisa trabalhar tudo isso, você precisa absorver todos aqueles artigos, ter noção de como fazer tudo isso e você também precisa cuidar do seu filho, É. né? A minha maior prioridade, depois que eu sou mãe e soube do problema dele, sempre foi ele. Eu sempre coloco as coisas de lado, tudo de lado e vou viver a vida dele. Porque, pra mim, é assim: se Deus nos deu ele dessa forma, é porque o grande propósito vai vir. Com toda certeza. Deus não faz nada ou não nos dá nada que nós não possamos carregar ao longo da nossa jornada, Sim. né? E o que é que significa ser mãe para você, Glauciane? Pra mim, ser mãe é tudo de mais maravilhoso que eu já vi. A gente vive o extraordinário em ser mãe. Às vezes a gente se estressa porque é exaustivo. Sim, sim. Mas para mim é um sonho realizado. Eu sempre pedi muito a Deus para ser mãe. Sempre fiz várias promessas para conseguir engravidar. E aí, quando eu pensei assim, Deus, eu não consigo mais engravidar, aí eu engravidei. Deus é perfeito, o tempo de Deus é perfeito, né? É como o pessoal diz, tarda, mas não falha, né? Sim. E depois que José veio para casa, que ele começou a caminhar, que sempre que eu vejo assim ele na bicicleta dele, eu sempre estou postando os vídeos dele no meu Instagram de bicicleta. É como se Deus nos desse asas e colocasse ele. Como foi para você? Porque, né, alguns médicos eles não deram expectativas tão boas para você. E como foi ver o José evoluindo, né? Mulher, quando o José estava lá na UTI com 26 dias de nascido, ele teve necrose nas mãos e nos pés. E aí o cardiologista dele falou para mim assim, Glauciane, você é assim, né? A gente vai ter que amputar as duas mãos e os dois pés de José. Eu olhei para o médico, aí disse, ele tá tomando heparina, vamos esperar, vamos entregar a Deus, amanhã a gente conversa. Ele disse, mas pode ser que até amanhã tenha morrido mais parte do corpo dele, porque necrose é a parte do corpo morto. E aí eu falei, não, não vou assinar. E aí eu tava sozinha, minha mãe tava lá embaixo, só que como era um lugar muito reservado e ele tava muito crítico, ele era um paciente muito crítico, minha mãe não podia me acompanhar até lá na UTI. E aí eu tive que tomar essa decisão sozinha. Eu tinha apenas 21 anos. E eu pensei assim, Deus vai tocar meu coração e ele vai me guiar. E a decisão que eu estou tomando é a mais correta. Quando eu cheguei lá na UTI no dia seguinte, o médico olhou para mim e disse, mãe, seu Deus é muito forte. E José estava com a necrose só nas pontinhas dos dedos. Não foi necessário amputar nem fazer nada. A heparina e Deus curou as mãos e os pés dele. José só perdeu a ponta da falange distal do dedo dele, do dedo maior. Meu Deus, que incrível, Foi assim, incrível. eu sentia uma coisa sobrenatural, sabe? Deus sempre estava tocando no meu coração, dizendo é por aqui. E eu seguindo. Parece que eu estava anestesiada. Eu
enquanto eu estava grávida, eu não tinha força. Só que a partir do momento que José nasceu, eu fui a força e o pilar de tudo. Meu esposo ainda ficou meio, como posso dizer, fragilizado com a situação, ainda passou mal. E quando eu cheguei em casa com essa notícia, lá em Fortaleza, do, dos pés e das mãos dele, que poderia ser amputados, minha mãe desmoronou, meu esposo. E eu falei, minha gente, que besteira, vamos entregar a Deus, Deus está cuidando de tudo. E aí, Deus cuidou de tudo mesmo, de uma forma que, quando eles pensaram que José era o paciente mais crítico da UTI, eu senti uma coisa me dizendo assim, ele é, mas amanhã ele não vai mais ser. E aí, chegou uma fase que José era o melhor paciente da UTI, era o que mais tinha saúde. Ele já tirava o tubo da boca sozinho, já puxava o fio, já tirava acesso. Que lindo, lindo, porque antes, né, no momento da gestação, você não tinha muito essa expectativa, essa esperança que você mostra depois. Depois você se mostrou muito forte, muito certa, Sim. muito convicta, na verdade, das coisas que você imaginava acerca do que poderia acontecer. E graças a Deus você não errou. A sua fé ela nunca foi em vão. Não. De onde você tirou toda essa força? Porque a gente entende que o José ele foi uma motivação sim para você, mas como é lidar com tudo isso dessa forma tão A minha força pacífica? sempre veio de Deus. Não tem outra explicação. Porque a pessoa não amadurece de um dia para o outro. E eu tive que viver isso. Eu tive que pegar na mão de Deus e seguir. É um processo muito. É impossível dizer o que realmente significa esse processo, porque eu acredito que só quem sabe é quem passa. Sim. E você viveu tudo isso. E viveu de uma forma muito corajosa. Né? Enquanto os médicos eles diziam uma coisa, você sabia no seu coração que aquele não era o veredito final, e o veredito final quem dá é Deus. Né? O doutor Valdesté, pra gente, ele se tornou um grande amigo. Ele até brinca quando a gente se encontra nas consultas e tudo. A doutora Kleber, para mim, é como se ela fosse a segunda mãe de José, porque ela lutou por ele, o tanto que ela podia e o que ela não podia. Se ela dissesse assim, algum médico chegasse e falasse assim, vai ser por aqui, ela falava, não, vai ser por aqui. O que eu falava, ela acatava. E eu tinha tanta segurança que os médicos não deixavam eu ficar lá na UTI, porque José era muito grave. E eu deixava ele numa segurança assim muito grande. Eu não ia atrás de dizer assim, ah, eu quero ficar, porque toda mãe ficava, menos eu, enquanto José estava crítico. E quando ela mandou mensagem para mim e disse assim, Glauciane, você já pode ficar com o José. Ele já saiu da fase crítica. Foi uma coisa tão radiante. Foi como se uma luz se abrisse na minha vida. É algo espetacular ver que tudo isso mudou de repente, Sim. porque isso não tornou você frágil, isso não fez com que você desacreditasse, pelo contrário, né? Depois de tudo isso, você se tornou uma pessoa de muita fé. Você já era uma pessoa de fé, mas se tornou uma pessoa de muita fé, começou a entregar realmente. Eu tive a minha fase de negação. Eu me trancava no quarto e eu chorava e eu pedia a Deus enquanto eu estava grávida. E aí minha mãe chegou e falou: se você continuar assim, seu filho vai sentir. E aí eu comecei a lutar não por mim, mas por ele. E comecei a ir mais para a igreja. É tanto que na véspera dele nascer, ele não podia nascer aqui no Cariri. E aí eu fui para novena de Mãe Rainha, lá em Brejo Santo. E quando foi na madrugada do dia que eu fui para a igreja, no dia 3 de fevereiro, eu comecei a sentir umas dores, só que aí eu sempre sentia dor porque eu tive muitos problemas na minha gestação. E quando eu pensei que eu estava na metade da minha gestação, José resolveu nascer. E aí não deu tempo a gente ser transferido. José nasceu aqui em Brejo Santo. Meu Deus, e como foi tudo isso, né? Porque ele precisava desse suporte, Eu como cheguei no era? hospital meio-dia. Eu estava com 5 centímetros de dilatação. O José não podia nascer normal porque estava sentado.
E a doutora Isla chegou e falou, ó, a gente vai tentar transferir você. Só que nesse dia não tinha uma ambulância disponível no município. Nem aqui mesmo em Porteiras tinha ambulância que desse para chegar lá a tempo. E aí o doutor Ide chegou, falou com a minha mãe, disse, vamos fazer tudo por eles dois. Só que não crie muita expectativa, porque você sabe que aqui não tem suporte, e aí a equipe vai fazer o que puder e o que não puder pela vida deles dois. E aí, quando José nasceu, eu não ouvi ele chorar. Ele nasceu parado. Ele nasceu sem vida. E quando ele falou comigo, dizendo que ele tinha nascido parado, que eu perguntei, ele morreu? Enquanto eu estava anestesiada, eu não escutei ele chorando, eu perguntei, ele morreu? Aí ele correu com ele para uma salinha lá, no centro cirúrgico. Falou assim, quando ele voltou, acho que demorou uns 10 minutos. Quando ele voltou, eu perguntei novamente, ele morreu? Aí ele falou, não, ele está bem, ele está estável. E aí eu apaguei, eu só me lembro até a hora que eu perguntei se ele tinha morrido. Quando ele falou que ele não tinha morrido, eu dormi, eu Foi sosseguei. tranquilizante. E quando eu acordei, ele ficou um dia aqui na neonatal daqui do Brejo. Eles montaram uma salinha para poder cuidar de Zé. A Divânia, depois desse dia, ela se tornou uma grande amiga para mim. É tanto que todo Dia das Mães eu faço uma homenagem para ela junto com o José, porque ela trabalhou o dia inteiro lá e quando foi à noite ela foi passar a noite com o José e passou o dia. Enquanto não entregou o José para o pessoal de Barbalha lá do São Vicente, é, ela não saiu de perto de José. Ela ficou lá o tempo inteiro. E logo em seguida eu perdi o meu contato com o José. Eu coloquei José no colo a primeira vez, José tem 2 meses. Meu Eu Deus. não. A primeira vez que eu vi ele tinha 24 dias de nascido. Só que você viu, você só pegou ele com 2 meses. Só peguei ele com 2 meses. Eu vim ver ele com 2 dias que ele nasceu. E aí, operado e com todo o sofrimento, eu fui para Juazeiro. E quando cheguei lá para visitar ele, não deixaram eu chegar muito perto, era de longe. Porque ele não podia ter nenhuma bactéria, nenhuma infecção por conta da cirurgia que ele ia fazer mais à frente. Meu Deus, e como era pra você ter que ficar longe do seu filho? Era, era assim, como se tivesse alguma coisa me cortando por dentro. E eu ligava para lá, eu brigava. Só que aí eu não entendia que estavam fazendo bem pelo meu filho. Sim, sim. E lá em Fortaleza, quando ele foi para o Hospital São Camilo, eu não tinha direito nem de ver ele. Eu só vim ver ele, chegar perto dele quando ele foi para a UTI Neo do Hospital Unimed. Porque já estava mais seguro e já estava com mais anticorpos para receber a cirurgia. Quando ele chegou lá na Unimed, ele pegou a infecção da UTI. Lá Meu estava um surto de Deus. infecção e aí ele foi um dos que pegou. E eu tive que passar mais uma semana sem ver ele. Para mim era assim, como é que eu vivi 6 meses e meio com uma criança na minha barriga e eu não tenho direito de chegar nem perto. Isso deve ser muito doloroso. E aí, quando ele fez a cirurgia dele, eu peguei ele cheio de fios. Eu tenho uma foto. A primeira vez que eu peguei ele, as meninas se sensibilizaram e tiraram uma foto minha com ele. E tanto ele viver deitado no canto só, sem ninguém pegar nele, ele não gostou. Ele chorou e eu não entendi aquela parte. Eu entreguei ele à enfermeira e falei assim: eu não quero mais pegar nele. E depois que passou, acho que ele achava estranho, né? Depois que eu vim com ele para casa, era para ele estar ou na cadeirinha dele, ou no berço, ou no bebê conforto. E Glauciane, o que essa jornada, né, tão árdua, tão bonita, tão corajosa, ela significa para você? Literalmente me concretizou, sabe? Eu me tornei uma pessoa forte. Meu esposo se tornou também mais forte. Eu acho que foi a jornada mais árdua, mais difícil e mais linda que a gente já viveu na vida. Com certeza.
Eu não esperava nada disso. Assim como muitas mães não esperam acontecer com seus filhos. E para mim foi impactante e uma coisa boa. Se Deus nos deu, é porque a gente podia suportar e a gente vai seguir em frente e viver a nossa vida um dia de cada vez. Com a vida normal do José, como se ele fosse uma criança normal. É sempre com aquele intuito de que cada dia seja melhor que o outro, né? E o seu esposo, como ele te ajuda nessa jornada, né? Porque não é fácil, não é Ele me fácil. ajuda em praticamente tudo. Em cuidar do José, em tudo que eu resolvo fazer com o José, ele apoia. Eu coloquei o José na escolinha no início do ano, ele foi o meu maior incentivador em colocar. Só que aí, quando a gente soube da cirurgia do José, a médica dele resolveu tirar ele da escola e deixar ele voltar só quando ele ficar bom. E em tudo que a gente vai fazer, a gente se apoia, apoia um no outro. É, inclusive nas corridas, a gente se apoia em tudo. É, ele, como pai, como esposo também, é maravilhoso. Tem, sim, os altos e baixos. Ninguém é perfeito, mas como pai e esposo, para mim, não poderia ter uma pessoa melhor. E vocês também são quase atletas, né? Vocês também participam de corridas. Sim. Como é tudo isso para vocês esse... Assim, antes de eu engravidar, eu corria muito, pedalava, treinava, só que aí eu tive que dar uma reduzida, porque tem que tomar conta de José e às vezes eu até levo ele para as corridas. Ele é super empolgado nas corridas, acha super interessante. Inclusive, ele também dá largada nas corridas, corre um pouco. Eu acho que é o nosso maior incentivo. É uma das coisas que une vocês, Sim, né? O esporte. Isso é muito bonito. É, né? Aquele programa de casal que é muito saudável. é, na corrida do José, eu não corri, só que aí a gente foi de moto dar apoio aos corredores. Os corredores deram a largada. José deu a primeira largada, e aí quando eles deram a largada deles, a gente acompanhou de moto. Eu não tive como filmar, mas foi muito interessante. José dando força aos corredores. Vocês sempre estiveram por perto, né? Sim, Esses projetos e tudo, vocês sempre. ele é policial e trabalha fora. Ele trabalha na Paraíba. Mas ele dá tudo de si para sempre estar presente em tudo na vida de José. É complexo, então, né? Sim, Ainda que ele seja muito presente, graças a Deus ele tá ali com você, te dando força, te ajudando, mas ainda ter essa distância, né? sim, Eu imagino que seja um pouco complexo. E Glauciane, eu sei que vão ter muitas mamães que vão assistir isso daqui e sim. que vão ver que você sentiu na pele, né, todo o processo de ter um filhinho com cardiopatia. Mas o que você deixa de recado para elas? Que elas não estão sozinhas. A partir do momento que descobrirem que estão grávidas, façam o pré-natal completo, todos os exames, tudo que tiver ao alcance delas. Inclusive, peçam aos seus obstetras a solicitação de um médico bom para fazer o eco fetal, porque é um exame, para mim, é essencial. Tem muitos médicos que não acham que é necessário. Só que aí, se não tivéssemos feito o eco fetal na minha gestação, hoje o José não estaria aqui para contar a história. Eu sempre falo, quando minhas amigas falam assim, eu estou grávida, a primeira coisa que eu digo antes de dar os parabéns, faça o pré-natal completo. Morfológica, eco, exame de sangue, tudo é essencial para que a criança venha ao mundo 100% cheia de saúde. É um recado mais que carinhoso, né? Você fala que a primeira coisa que você fala para suas amigas quando elas dizem que estão grávidas é para que elas se cuidem. Sim, Eu acho que isso vale mais do que um parabéns, do que um eu estou muito feliz por você, porque a indicação do cuidado, ela mostra o carinho, né? sim, E quando a gente tem carinho, com certeza a gente quer cuidar, a gente quer dar esse suporte. E graças a Deus você foi atenta quanto ao seu pré-natal, né? A gravidez ela é uma fase biológica do ser humano. A gente compreende que a gravidez ela é para ser tranquila, né, normalmente, e esses exames eles são essenciais justamente para promover esse momento, né, que seja um momento tranquilo, um processo tranquilo tanto para a mãe
E Como pro graças a filho. Deus foi como para o filho, né? E graças a todo o seu cuidado, hoje você está com José aqui forte, né? Brincando. Ele já arrodeou todo o estudo da Radionete aqui, foi muito bonitinho. E você tem uma história muito linda para contar. Eu ganhei uma grande amiga depois que eu soube do problema de José. Que ela engravidou e teve o filho dela com cardiopatia congênita, que é a mãe do Antônio, a Maria Clara. E ela se tornou uma grande amiga minha. A gente divide, assim, o que a gente viveu nos hospitais. Cada uma teve a sua experiência. É, é uma coisa, assim, que nem toda mãe vai viver, porque é algo extraordinário na vida da gente. A gente viver dentro de uma UTI. Só sabe quem já passou por lá. É um processo muito cheio de sentimentos, né? Muito cheio de surpresas. Você tinha que sempre estar preparada ali. Eu imagino que nem a todo momento você estivesse preparada, né, para Não. receber tantas notícias, tantos questionamentos, né? O que a gente deve fazer agora, mãezinha? Quando eu E tive aí, José, dentro da UTI, lá é muito, muito grande por ser capital, né? E aí, quase todos os dias morria uma criança. E aí eu pensava, e se for o meu? Mas logo esse pensamento saía de mim, porque Deus estava comigo. Não que Deus não estivesse com as mães das outras crianças que eram tão graves, mas a gente sentia e pedia muito a Deus, assim como as outras mães. A gente dava força, dava apoio. Os pais dão apoio uns aos outros dentro da UTI. A gente se torna uma família. É gratificante, é exaustivo, dá medo, mas a gente começa a agradecer depois que a gente conhece algumas amizades dentro do hospital. o processo da dor, ele é muito mais complexo do que o processo da alegria. Porque eu posso estar ao seu lado durante a sua alegria, durante o seu sorriso, durante a sua conquista. Eu vou saber abraçar você, ainda que, vamos dizer, em uma situação que eu não tenha tanta familiaridade com você. Mas e no momento da dor? Eu acho que você só conhece as pessoas verdadeiras, as pessoas amigas, companheiras, quando você precisa de um ombro para só encostar. Às vezes nem chorar, mas só encostar. E, né, saber que tem alguém ali por você. Quem sempre esteve comigo, que eu agradeço muito o resto da minha vida. Sempre foi a minha mãe, o meu esposo, a minha vizinha e a madrinha do meu filho. E a minha madrinha lá, porque assim, a minha família sempre me deu muito apoio, muita força. Tanto meus tios, minhas tias, só que o apoio maior sempre veio dessas pessoas. Minha mãe, meu esposo, minha vizinha, a madrinha do meu filho e a minha madrinha, São a pessoas muito Aurileide. queridas para você, né? São. Me fortaleceram assim de uma forma que não deixaram eu desabar. Quando eu sentia que meu chão não estava lá, que meu chão estava perdido, eles vinham lá e me impulsionavam. Por isso que é sempre importante a gente ter uma boa rede de apoio, Sim, né? Você foi uma pessoa agraciada, né? Porque você teve a sua mãe ali, o seu marido, eu não sempre por vejo você. que, assim, muitas mães pensam assim, como um castigo. Só que eu não vejo como um castigo, eu vejo como uma graça de Deus nas nossas vidas, porque eu já ouvi muitas vezes muitas pessoas falarem que quando a gente passa por esse tipo de coisa, é um castigo, mas não é. Deus tem um propósito. Se Deus nos deu, é porque Ele tem um propósito nas nossas vidas. Uma vida, ela nunca vai ser um castigo. Se a pessoa for pensar assim, eu vou passar por isso, é um castigo, não. A gente está passando por um processo. Quando a gente vai fazer algo, a gente tem que passar pelo fogo para poder saber que aquilo ali que a gente está conquistando é algo que mais adiante vai ser gratificante na vida da pessoa. E José é a bênção das nossas vidas. Com certeza, com certeza. Ele dá para ver que ele é a sua alegria. Você fica muito feliz quando ele está por perto, você fica Sim. muito feliz quando ele está no seu campo de visão. É uma coisa muito bonita. Uma vez uma professora, Léa Lucena, um beijão, tia Léa. Ela era professora do meu ensino médio. E no primeiro ano do ensino médio, ela me ensinou o significado da palavra resiliência. E resiliência significa você passar pelo processo, né? Aquele processo de lapidação, o processo onde você vai ser testado a fogo e a pedra e você sobrevive.
e você passa e você aprende com ele. A resiliência, ela não é só de você passar pelo processo, mas é você passar pelo processo Exatamente. e adquirir algo do processo, algo bom. E foi o que você fez até aqui, até agora. Eu e Maria Clara vamos iniciar uma campanha para conscientização da cardiopatia congênita. Porque, inclusive, no Brasil Santo, ninguém fala sobre. É uma coisa que, como se não existisse. E É a- um projeto incrível. eu já vi a filha de uma parente minha que nasceu sem eles saberem que ela tinha cardiopatia congênita. Levaram para casa e aí não é culpa de ninguém. Para mim não é culpa de ninguém, mas se tivessem feito o acompanhamento certo, a criança nunca chegaria ao ponto que chegou, de vir a óbito. É, a mãe fez todo o pré-natal correto, só que os médicos dela não pediram o eco fetal. E o eco fetal não é uma coisa falada, porque não é um exame conhecido. E aí, se tivesse uma, assim, uma base dela Sim, saber que sim. precisaria desse exame, jamais a criança chegaria a óbito. Porque a criança nasceu, mandaram a criança para casa, e aí, com 8 dias, a criança veio a óbito. Meu Deus. E aí, eu e Maria Clara decidimos, no começo do mês passado, a fazer essa campanha, e a gente vai iniciar no final desse mês agora. Como é que vai funcionar? Vamos criar um Instagram para falar sobre. Cada uma vai falar a sua parte, vai contar a sua história. Eu vou contar a minha com José, ela vai contar a dela com o Anthony. Vai ser bem interessante. E eu já chamo os seguidores de vocês para seguir a gente e estar por dentro do assunto, principalmente as mamães aí que estão pensando ou já estão grávidas. Que é uma coisa, não só a cardiopatia congênita, mas qualquer malformação na criança é bom a gente saber antes da criança nascer, para já começar a corrida, assim como eu comecei a de José, da gravidez. Porque aí a pessoa já vai estar mais preparado, a segurança já vai ser maior, vai ser muito interessante. Vai ser, eu não diria que fácil, mas um processo previsível, Sim, né? Você vai saber que você vai ter que se deslocar muito, que você vai ter que se esforçar muito, né? E você vai estar ajudando muitas mães com esse projeto. É um projeto muito lindo e muito importante, porque como você disse, esse exame, ele não é um exame conhecido, né? E ele deveria, sim. pela sua significância, já que ele alerta os papais, as mamães, que pode haver alguma coisa que não está correndo bem ao longo da gravidez. Deus tocou no nosso coração já na morfológica, que tinha uma coisa errada, só que não era certeza. E o eco fetal foi o que confirmou. Como foi que José, você teve essa certeza na morfológica? doutor Ângelo, durante toda a minha gestação, quem me acompanhou foi ele. Ele sempre fazia meus exames. E aí, na segunda morfológica, que para mim é a mais importante, ele viu o problema no coração de José. Ele ficou meia hora lá, parado no mesmo lugar, que era no coração dele. E mexia e mexia. E eu, o senhor encontrou outra criança? Eu ainda brinquei. Só que aí eu não esperava que naquele momento meu mundo ia desabar. Ele falou: não, mãe, não é outra criança. Seria bom se fosse. Aí eu já comecei a ficar preocupada. Ele falou, ele provavelmente vai ter uma malformação no coração, só que eu não posso confirmar só com o exame que eu estou fazendo aqui. Eu vou falar para você e para a doutora Elaine, na Unicardio, e a doutora Elaine é uma excelente médica. E ela vai confirmar o exame. E aí, quando a gente fez o eco fetal lá, que ela viu, ela já deu todas as, assim, nos deu um norte, sabe? Ela falou como deveria ser, que eu não precisaria me preocupar durante a gravidez, porque ele só mostraria algum problema quando ele nascesse, e realmente foi, e que meu maior aliado seria Deus. Eu tinha que entregar tudo na mão de Deus se eu acreditasse em Deus. E
desde esse dia que eu pensava que meu mundo ia cair, só que aí eu recebi um impulso. Com certeza. José é o impulso da minha vida. E hoje, para você, Glauciane, que mensagem, na verdade, você deixa para Glauciane que acabou de ter o José, que tá ali com vontade de pegar ele no braço, mas ela ainda não pode. Se você pudesse voltar no tempo e falar 15 minutinhos com ela, o que você diria? Eu diria para ter paciência, entregar mais a Deus, se entregar mais a Deus e confiar no processo. Que o processo é lento, mas tudo passa, né? E os médicos, alguns nos massageiam, outros são muito diretos, mas a única certeza que a gente tem é que se a gente vai poder com isso, porque Deus nos deu, vai passar e vai ser logo. Com certeza, uma É, mensagem muito bonita e a gente sabe que Deus não faz nada que a gente não consiga carregar ao longo da nossa vida, com que a gente não consiga, né, absorver. É tudo muito certo, é tudo muito simples. É como uma frase que eu ouvi há muito tempo, que Deus dá grandes batalhas aos aos seus guerreiros. guerreiros mais fortes. E Sim, você é uma guerreira muito forte, porque você cuida do seu filho como ninguém, você se doa muito por ele, você trancou a sua faculdade para estar pertinho dele. eu me vejo assim, eu não sou formada em medicina, mas a vida me formou em cardiologia. Tudo que os médicos falam sobre o José, sobre o problema dele, eu corro e vou estudar e vou pesquisar e todo mundo me pergunta, eu já corro explicando assim, como se eu fosse a médica dele. E eu sempre nas consultas dele eu pergunto muito. Ela disse assim, mulher, o que é que tu estuda, pelo amor de Deus? E tudo que eu vejo eu quero saber se tem a ver com o problema de José, se realmente é aquilo mesmo. Tem coisas que a gente vê na internet que a gente não deve levar para a vida. Sim. Porque quando eu soube do problema de José, era uma coisa tão incerta na minha vida que eu saía pesquisando no Google. E Meu aí o Deus, que Google fala perigo. tanta besteira a É, gente. E eu deixo isso para as mamães também, que não se peguem muito na internet. Que guardem as perguntas e quando for para as consultas, perguntar aos médicos. Porque o sim, Google não sim. é médico. É bom que a gente sempre estude, né, um pouquinho para ter um embasamento bom, Sim, para poder compreender a linguagem dos médicos. É uma linguagem muito complexa. Às vezes a gente fica até com medo das coisas que eles falam, né? Nossa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. A gente fica, meu Deus, pode nem ser uma coisa grave. Então, exatamente. assim, é muito bonito a sua iniciativa de estudar, né? Você se aprofundar nisso tudo para poder compreender melhor, né? Sim. A cardiopatia do José. E E com tudo isso, ajuda também no nosso projeto de ajudar as outras mães. com certeza. E eu digo assim, ninguém está sozinho. Todo mundo tem, nem que seja uma pessoa ali para estar ali apoiando, me dando forças. Com certeza. Eita. E você, José, você quer participar da entrevista também? Uhum. Dá um tchauzinho pro pessoal de casa. Assim, ó. Fala. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Bye, bye. Pega com vergonha. Ele tá com vergonha das câmeras, gente, mas aqui ele tá brincando o tempo inteiro. Ele é muito ativo, graças a Deus. Diz amém. Lauciane, foi um momento fantástico. Um momento fantástico. Eu tenho certeza que as mãezinhas de casa, aquelas meninas que estão pensando em engravidar, isso vai ser muito grande para elas e muito significativo, porque eu tenho certeza que depois disso elas não vão hesitar em fazer esse exame, né? Em seguir todo o protocolo do pré-natal para que elas tenham uma gestação com êxito. José é uma, assim, muitas pessoas no prédio nos seguem para entender mais o problema dele. Eu sempre estou postando. Ele tem o Instagram dele, que tem os vídeos dele no hospital novinho. Olha, ele tá aqui só Eu confirmando, hein, posto, galera? não assim para chamar a atenção para expor meu filho. Eu posto para impactar as mães, para elas perceberem que se a gente tá passando por aqui, a gente vai passar. E isso vai acabar. Com certeza. É um processo que ele é árduo, mas ele vale a pena, né? Por algo muito maior. E, Lauciane, eu tenho um presentinho para você. É sempre
É o nosso símbolo, né, no final do programa. Uma canequinha para você. Ui, para você. Obrigada. E uma para o José. Para vocês ali tomarem um cafezinho de vocês juntinhos. A gente agradece imensamente a presença de vocês aqui no nosso Nós que programa hoje. agradecemos. É lindo ver que tudo isso transformou você em uma mulher cada vez mais forte, cada vez mais iluminada, porque algumas mulheres, né, falam que a gravidez ela tira o brilho das pessoas e você é a pessoa mais brilhante, uma das pessoas mais brilhantes que já passou por aqui. Depois que eu tive José, ao contrário, eu recebi uma luz, sabe? Depois que ele nasceu, foi como se algo radiasse mais. Aí canta, tu quer cantar? Vamos dar tchau, pessoal? Diz tchau, tchau, pessoal. Ai, gente, o nosso programa está acabando e o José está encerrando com chave de ouro. Luciana, a gente agradece a você, a gente agradece ao José pela companhia de vocês aqui nesse momento tão lindo. A história de vocês é muito bonita e é muito inspiradora. Pelo menos eu fico muito feliz de saber que existem pessoas fortes assim como você que não baixam a cabeça, têm muita fé e a fé é algo muito lindo de se ver na prática. A fé nos move, ela moveu você até aqui. Graças a Deus, muito obrigada por esse momento fantástico. E, pessoal, o nosso programa está acabando, mas, né, sempre tem episódio novo, então não esquece de se inscrever no nosso canal. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Rádio Net. Um grande beijo para você que está acompanhando e tchau, tchau.